Fala, família de empreendedor, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre quem aprende não depende. Essa aula vai ser bastante interessante, até porque eu dediquei essa aula justamente para te incentivar a buscar o conhecimento. E não só buscar o conhecimento, mas aplicar o conhecimento que de fato você adquiriu. Então, esse é o incentivo para que você possa entender que através do conhecimento que você adquirir, você vai deixar de depender de certas coisas, de certas pessoas. Você já ouviu na frase, poxa, me deixaram na mão. Essa frase com certeza já se passou na sua mente e também você já passou por essa experiência. E com certeza você não se sentiu muito bem, até porque você dependia de alguém, mas esse alguém ficou parecendo que estava te enrolando e aí você se sentiu realmente alguém desprezado, alguém que passou por de fato por uma situação ruim por simplesmente depender de alguém. Eu já passei por isso e eu fiz questão justamente de fazer essa aula para te incentivar a buscar o conhecimento. Antes de eu fazer esse curso chamado GPS, a sua empresa no próximo nível, eu fiz um portfólio. Mas antes de fazer esse portfólio, eu pedi a alguém para poder fazer para mim. E esse alguém se comprometeu em fazer. Só que eu vi e percebi que essa pessoa estava automaticamente muito atarefada. Por ela estar atarefada, ela não conseguiu entregar o serviço para mim. E eu percebi que eu deveria tomar uma iniciativa para que de fato pudesse aprender aquilo que de fato eu estava precisando. E aí eu tomei a atitude. A atitude foi de aprender e não depender realmente daquilo que de fato eu estava precisando, que era da pessoa para resolver o problema que eu estava tendo. Então, eu criei essa aula chamada Quem Aprende Não Depende. Depois de ter me empenhado realmente em aprender aquilo que de fato eu estava precisando, e durante de fato 2 dias mais ou menos, eu me dediquei e consegui concluir o portfólio que tanto eu estava precisando. E detalhe, isso me incentivou até mesmo a buscar mais conhecimento para que de fato eu não pudesse ficar dependendo. E aí eu disse para essa pessoa, cara, fica tranquilo, porque quem aprende não depende. Imagine você passando por uma situação de fato difícil dentro do seu empreendimento, justamente porque você depende de alguém para executar o serviço e através dessa execução entregar o serviço para o seu cliente final. E aí, será que você vai ficar o tempo todo dependendo dessa pessoa? Você precisa entender que, claro, eu preciso delegar funções, eu preciso de fato contratar alguém que seja habilidoso, que tenha potencial e que de fato saiba resolver os problemas. Mas eu não posso ficar literalmente dependente dessa pessoa. Eu preciso aprender para que de fato eu não possa depender. Imagine se essa pessoa falte. Imagine se essa pessoa passe mal. Ou imagine essa pessoa simplesmente dizendo, não dá mais para trabalhar com você. E aí, será que você vai fechar as portas da sua empresa porque simplesmente você não tem habilidade para poder fazer ou executar aquilo que de fato precisa ser executado? É lógico que não. E é claro que existem situações que você realmente vai ter que contratar outras pessoas. Talvez você diga, caramba, Jean, mas existem serviços que eu preciso de alguém profissional para resolver esse problema e não tem como eu resolver esse problema porque para mim ter as habilidades eu preciso talvez fazer até mesmo uma faculdade em relação a isso. Há casos que você pode resolver e tem casos que você realmente, outras pessoas vão precisar de resolver esse problema. E com isso você tem que também aumentar a carteira de pessoas que trabalham nessa área.
ou seja, uma rede de contato que trabalhe nessa área, para que você não venha ficar na mão, mas que você, de fato, faça aquilo que precisa ser feito, para que você não venha ter sérios prejuízos na sua empresa. E é claro que essa aula também vai ajudar quem realmente está iniciando o seu empreendimento. Porque quando você inicia o seu empreendimento, a primeira coisa que você tem dificuldade é sobre mão de obra. Talvez a mão de obra de fato está escasso. E aí você olha e diz assim, cara, eu não tenho mão de obra e não tem como contratar essa mão de obra porque eu não tenho capital suficiente. Isso também é normal. Isso também faz parte de quem está iniciando o seu modelo de negócio, principalmente para quem não tem capital suficiente. Por exemplo, eu comecei a JM Refeições sem um capital que, de fato, faça com que as pessoas olhem e digam assim, caramba, esse capital dá para contratar mão de obra, esse capital dá para resolver muitos problemas e dá para, de fato, separar uma reserva financeira, para que, de fato, quando vier um problema, ou seja, esse caixa se torna um caixa emergencial para resolver um problema que, caso for aparecer aí no meio dessa jornada. Só que eu não comecei assim, como eu já falei, eu comecei com R$150, ou seja, com R$150 dá para me contratar pessoas? É óbvio que não, mas eu tive que enfrentar os problemas, as situações difíceis que de fato eu iria enfrentar no meio desse processo. Só que você está aqui aprendendo e entendendo que quem aprende não depende. Então, se você ainda não abriu a sua empresa, está aqui nesse curso justamente para abrir a sua empresa, porque você precisa de conhecimento para ter confiança, para tomar uma iniciativa. Então, é sobre isso. Você precisa se empenhar naquilo que de fato você quer trabalhar. Você precisa buscar o conhecimento. E não só buscar o conhecimento, como eu sempre digo, não basta você ter o conhecimento, mas você precisa aplicar o conhecimento que você adquiriu. Porque aplicando o conhecimento que você adquiriu, com certeza os resultados serão inevitáveis. Então, toda vez que você tiver e ver qualquer tipo de obstáculo, entenda, quem aprende não depende. Então busque o conhecimento e se empenhe aqui nessas aulas, coloque em prática tudo aquilo que de fato eu estou aqui ensinando, até porque é um conhecimento científico. Por que é um conhecimento científico? É aquilo que de fato eu apliquei no meu modelo de negócio e tem dado muito certo. E tenho também pessoas que são cases de sucesso, que já obteram resultado através do conhecimento que eu passei para essas pessoas. Então, você precisa aplicar, você precisa de fato fazer a diferença. E detalhe, faça dar certo, porque quando eu fui para São Paulo estudar com Wendel Carvalho, entre outros players do mercado, principalmente a dona da Nubank, que me ensinou e nos ensinou, as pessoas que ali estavam, justamente como aprender a lidar com as dificuldades. Até porque essa mulher começou na sala pequenininha, aonde ela teve que pegar o computador dela, colocar em apenas uma tomada que havia naquela sala, e na hora do almoço ela era obrigada a desligar o seu computador e colocar ali o micro-ondas nessa mesma tomada para poder almoçar. Olha a dificuldade que aquela mulher enfrentou, justamente também com a própria cor do seu próprio cartão, porque era fora da curva, principalmente porque não era um padrão que o mercado estava acostumado a ver. E simplesmente ela quebrou o padrão e hoje é uma pessoa bilionária. Então é simples, todos os problemas que talvez você enfrente, é uma oportunidade de você se promover no meio desse processo. Então, quem aprende não depende. Então, guarda isso, coloque em prática e não demore, faça a diferença. Porque o responsável de realmente
obter sucesso é você. Então pare de jogar a culpa nos outros. Ah, porque você não tem apoio. Aí você diz assim, poxa, ninguém me apoia, ninguém está comigo nesse momento. Poxa, eu pensei que os meus familiares iriam me ajudar nesse processo. E aí? Só porque você tem um sonho, essas pessoas são obrigadas a te apoiarem? Não, você que tem que realmente demonstrar que de fato consegue fazer a diferença e alcançar o objetivo a qual você mesmo desejou alcançar. Então faça a diferença, porque eu creio que você tem potencial e através do potencial que você tem, com certeza você vai chegar no próximo nível. E se essa aula fez sentido para você, eu peço por gentileza, como eu sempre digo, se fez sentido, coloca hashtag subir de nível, porque com certeza eu irei ficar muito feliz e entender de fato se está fazendo sentido para você ou não. Tamo junto, forte abraço, nos vemos na próxima aula.